Olá, hoje a gente vai mergulhar em 5 temas médicos bem importantes. Isso aí. Vamos usar como base aquele material Temas Essenciais 10 Revisão Prática Revalida 2025, que saiu agora, né? Atualizado em junho. Exato. A ideia é tirar o principal dali, sabe? O que é crucial para uma revisão prática bem alinhada com o que o Ministério da Saúde está dizendo agora em 2025. E o legal desse material, né, é que ele é muito direto, focado na conduta clínica mesmo. Doses, palavras-chave, bem mão na massa para facilitar a aplicação. Perfeito. Então vamos lá, começando com o screening feminino, o check-up ginecológico. Certo. O material até sugere uma pergunta, tipo, para começar a conversa. Seu último Papa Nicolau ou mamografia foi quando? Já direciona, né? Sim, total. Já puxa os 2 pilares. O Papa Nicolau, que é para as mulheres de 25 a 64 anos, sexualmente ativas. A cada 3 anos, depois de 2 normais seguidos anualmente. Isso mesmo. E a mamografia para a faixa de 50 a 69 anos a cada 2 anos. São os padrões ouro que a gente tem hoje para rastrear câncer de colo e de mama. E tem um detalhe interessante sobre o autoexame de mamas. O material comenta que, embora não seja rastreio oficial no SUS, Não é, mas é super válido. ele é importante para a mulher se conhecer e procurar a UBS se notar alguma coisa diferente, né? Exatamente. O foco é pegar cedo. Muitas vezes a paciente nem tem sintoma ainda. Por isso é bom ficar de olho nos sinais de alarme. Nódulo na mama, sangramento fora do comum, principalmente pós-menopausa, ou dor pélvica que não melhora. Entendi. As palavras para gravar seriam Papa Nicolau, mamografia, rastreamento... HPV, prevenção... Isso, beleza. Mudando de área agora. Doença de Parkinson. Aquele quadro mais clássico de tremores, rigidez. E a pergunta-chave do material é: os tremores pioram em repouso? Essa pergunta é ótima, porque o tremor de repouso é um dos sinais cardinais, né? Junto com a bradicinesia, que é aquela lentidão... A lentidão dos movimentos. Isso, a rigidez muscular e, mais pra frente, a instabilidade postural. E o tratamento principal que o material destaca é a levodopa com carbidopa. Cita até a dose, 100 225 mg 3 vezes ao dia. Como ponto de partida, né? E uma coisa importante que eles ressaltam é a contraindicação de neurolépticos típicos, aloperidol, por exemplo. Ah, evitar esses. Sim, porque a doença em si é uma perda de neurônios que produzem dopamina, então. E sempre importante diferenciar, né? Tem o tremor essencial, por exemplo. Certo. E sinais de alarme para Parkinson? O material aponta quedas muito frequentes, se começam a aparecer alucinações ou uma dificuldade séria para engolir, a disfagia grave. Então, palavras aqui: levodopa, tremor, bradicinesia. Neurologista, reabilitação. Fundamental. Agora, obstetrícia, uma urgência. Trabalho de parto prematuro. Contrações antes de 37 semanas. A pergunta seria direta. Tá sentindo contrações regulares antes da hora? Essa é a questão. As causas mais comuns que o material cita são infecções, ou a bolsa romper antes da hora, ruptura de membranas. E o manejo em 2025, segundo o guia? Bom, são algumas frentes. Tocolíticos para tentar parar as contrações, tipo nifedipino. Nifedipino. Dose inicial de 20 mg? Isso, e depois manutenção. Corticoides, como a betametasona, para ajudar o pulmão do bebê a amadurecer mais rápido. 2 doses de 12 mg, né? Com intervalo de 24 horas. Exato. E o sulfato de magnésio, que entra para proteger o cérebro do feto, a neuroproteção fetal. Com aquela dose de ataque de 4 gramas IV... Parece que agir rápido é essencial. Sem dúvida. Além de ouvir os sintomas, a cardiotocografia é o exame padrão ouro citado. E o ultrassom medindo o colo do útero, se tiver menos de 25 milímetros, também ajuda. E os sinais de alarme graves? Bolsa rota confirmada, sangramento vaginal forte, ou se a gestante sentir que o bebê está mexendo bem menos. Aí tem que correr. Palavras para fixar: tocolíticos, corticoides, prematuridade. Obstetrícia, contrações... Isso. 4º ponto: criptorquídea. Aquele problema do testículo que não desce para a bolsa escrotal. A pergunta no consultório seria tipo: esse testículo já foi sentido na bolsa alguma vez? É, por aí. O sinal mais claro é a bolsa vazia de um lado, ou dos dois, né? Assimétrica. E o tratamento de escolha é cirúrgico, a orquidopexia. E tem idade ideal para fazer? Tem sim. O ideal é entre 6 e 12 meses de vida. O material até comenta que aquele tratamento com hormônio, o HCG, quase não se indica mais, a eficácia baixa. Entendi. E por que essa pressa para corrigir? Qual o risco de não tratar? São 2 riscos principais a longo prazo: infertilidade e um aumento na chance de desenvolver câncer testicular lá na frente. Nossa, e se o testículo não for palpável nem na virilha? Aí precisa de exames de imagem. Ultrassom pode ajudar, ou até laparoscopia para localizar e já tentar corrigir. E atenção para sinais de alarme: dor aguda no escroto, que pode ser torção, ou achar uma massa na região inguinal. Ok, temos aqui orquidopexia, testículo, urologista. Infertilidade, USG, ultrassom. Para fechar, fístula anorretal.
A queixa clássica é dor e secreção ali perto do ânus. Isso. A pergunta é bem direta. Tem sentido dor ou notado alguma secreção saindo por ali? Geralmente começa com uma infecção numa glândula anal. Aí forma um abscesso e depois cria esse caminho, a fístula. Ou pode estar ligada à doença de Crohn também. E os sintomas são esses: dor, pus, saindo, às vezes inchaço por causa do abscesso? Exatamente. E o tratamento é cirúrgico. Fistulectomia, fistulotomia, ou às vezes precisa usar um fiozinho, um séton, se a fístula for complexa, atravessar muito músculo. E o diagnóstico? Como confirma? O exame básico é a anoscopia, para olhar lá dentro. Mas para fístulas complexas, a ressonância magnética da pelve é excelente, mostra direitinho o trajeto. E quais os riscos? Olha, pode voltar, né, a recidiva, pode ter problema de continência depois da cirurgia, ou em casos mais graves a infecção pode se espalhar da sepse. Sinais de alarme para ficar atento. Febre alta, uma dor anal que não dá para aguentar, ou qualquer sinal de infecção generalizada. Certo. Então as palavras são fistulectomia, abscesso, coloproctologia. Secreção, cirurgia. Perfeito. Bom, então passamos por esses 5 pontos: rastreio feminino, Paxson, parto prematuro, criptorquídea e fístula anorretal. A abordagem do material é bem prática, né? Focada em conduta, palavra-chave, dose. Para revisão mesmo. Muito prática. E isso me fez pensar numa coisa, até pegando o gancho das dicas e insights do material, ele reforça muito essa coisa de memorizar o padrão ouro, a dose exata, o sinal de alarme, o que é, claro, super importante para uma prova como Revalida. Sim, para ter aquilo na ponta da língua. Exato. Mas aí fica a reflexão. Como que essa memorização essencial, essa coisa do protocolo, conversa com a realidade, com a prática clínica do dia a dia, onde cada paciente é um universo, né? E às vezes o caso foge um pouco do livro. Como equilibrar o protocolo com a flexibilidade que o caso real exige? Pois é, como articular esse conhecimento mais fixo com o raciocínio clínico que precisa ser flexível diante das variações, das complexidades que desafiam o que está estabelecido. Fica aí essa ponte para a gente pensar, né, entre o estudo direcionado e a arte da clínica.